Eu digo só duas ou três coisas sobre o que é o arquivo efêmera, que no fundo é um arquivo privado, é meu, mas tem a intenção de ser de todos. Ou seja, a minha intenção é que o arquivo evolua para uma fundação, para poder haver uma transição de património. A atual lei das fundações é muito hostil às pequenas e médias fundações e é favorável apenas às grandes, mas parece que há algum bom senso de ir introduzir alterações à lei no sentido de poderem-se criar pequenas e médias fundações que não estejam sujeitas aos constrangimentos da atual lei, que serve para a Gulbenkian ou para a Fundação EDP, mas que desde o momento em que saiu no governo anterior não há uma única fundação criada. Portanto, há aqui um problema. Bom, a fundação, no fundo, é uma coisa de mérito, quer dizer, alguém tem um património e pretende oferecê-lo ao público. Nem sequer tenho qualquer interesse em ter qualquer vantagem fiscal nem nada, porque praticamente tudo isto tem funcionado na base do meu dinheiro, isso em si não é muito importante, mas na base de uma outra coisa que nos tem permitido fazer mais do que muitos grandes arquivos institucionais, que é um número muito significativo de voluntários. Voluntários que são pessoas que se oferecem quer para ajudar a classificar os documentos, quer para os recolher, quer para fazer transcrições de textos, quer para todo o tipo de trabalhos que permitem que nós tenhamos um output na internet ou em realizações deste tipo muito elevado. Em média, entre 1,5 metro por semana de materiais. 1,5 metro. O que significa que o espaço é um dos grandes problemas e neste momento está alojado em cerca de 5 casas, algumas maiores, outras mais pequenas, na Vila da Marmeleira, incluindo um antigo posto da GNR, com prisão, portanto, com grades e tudo, portanto, foi arranjado e tem lá a prisão, tem seguro, mas isto o problema o seguro não serve para nada, porque um documento único que se perde, o seguro não resolve. Tem condições de segurança, ou seja, coisas contra fogos, intrusão, coisas todas. Agora, é um arquivo, é a combinação entre uma biblioteca com cerca de 200 mil volumes, títulos, muito especializada nas matérias do próprio arquivo. Ou seja, eu tenho tido uma política de comprar livros, eu herdei a biblioteca do meu pai e do meu avô, que são bibliotecas clássicas, e do meu bisavô, mas tenho tido uma política de comprar os livros que não entraram em Portugal nos últimos 40 anos. Ou seja, estudos sobre o movimento comunista, sobre os anarquistas, sobre conflitos sociais. Portanto, mesmo a biblioteca é, numa grande parte, especializada nas matérias que acompanham o arquivo. Por exemplo, todos os livros que saíram sobre a Luar, apenas para este exemplo, estão lá. Não são muitos, mas já outros casos já são bastantes. Depois tem o arquivo. O arquivo é que é a parte mais preciosa. Evidentemente, depois, se alguém quiser visitá-lo, a gente convida a lá ir. São 5 km distantes. Portanto, isso pode-vos dar uma ideia da dimensão. 5 km distante. 5 km lineares distante. E inclui vários artigos fundamentais para a história contemporânea. O arquivo de Francisco Sá Carneiro, arquivo que ele próprio escondeu, ou seja, não é... ele nunca colocou os seus papéis no partido, escondeu-os em casa da sua secretária, em que ele tinha confiança, e cerca de 20 anos depois de ele morrer, a secretária telefonou, mas eu tenho aqui uns papéis de Sá Carneiro, e eu pensei que fosse uma pasta de boa, são 15 metros lineares, com milhares de páginas manuscritas, documentação muito importante sobre a história portuguesa. Tenho o arquivo do Vítor Crespo, foi Presidente da Assembleia da República e reitor da Universidade de Lourenço Marques, Ministro da Educação várias vezes e uma personalidade muito ativa nas delegações políticas, por exemplo, do tempo do Bloco Central. É dele a única lista que existe da distribuição dos gestores públicos entre o PSD e o PS, que era uma coisa que se falava, uma da altura do Almeida Santos e o Ângelo Correia, distribuíam os gestores públicos. Era uma espécie de mito. Pois o que acontece é que o Vítor Crespo estava na reunião e tomou nota. E, portanto, esses são documentos, e tem muitos documentos sobre Veiga Simão e sobre a conflitualidade em Moçambique. Tem alguns arquivos de teor literário, da Maria de Lourdes Belchior, por exemplo. Tem o arquivo do cineasta do José Fonseca e Costa, que foi um dos últimos arquivos a entrar. Tem arquivos de vários arquitetos, José Borrego, que teve um papel ativo no cineclubismo, inclusive aqui no Porto, é arquiteto.
tinha sido preso no tempo do mundo juvenil. Bom, são um número de arquivos muito significativos e, acima de tudo, tem coisas que ninguém tem. Ou seja, neste sentido, nós recolhemos, juntamente com os voluntários que temos, recolhemos um material que nenhuma instituição recolhe. E também o que elas recolhem, tudo junto. Dou-vos um exemplo das autárquicas. Nas eleições autárquicas, nas últimas, 2013, devem ter sido produzidos qualquer coisa como 100 mil espécies diferentes de coisas. Quando eu digo espécies diferentes, vai desde o outdoor ao brinde, à caneta, com a inscrição, em todo o país. Nós conseguimos recolher até agora cerca de 35 mil. Mas se não fosse esta recolha, não havia. Isso evidentemente desde Figueiredo de Castelo Rodrigo até a Vila Real de Santo António. Portanto, incluindo as listas de freguesias, fotografias das freguesias, os voluntários do Efêmera, por exemplo, fizeram várias viagens para o interior do país para fotografar os outdoors, e sempre que eu vou a um sítio qualquer, chatei os autarcas para me darem os papéis da sua. E em 10 lá não dá, não é? Os outros prometem, mas não dá. Bom, e recolhemos. É uma coleção internacional, cerca de 120 países estão representados, porque este tipo de matérias ganham com uma aproximação internacional, ou seja, ganham com a comparação entre os estilos de propaganda política, entre os materiais, etc. Por exemplo, nós estamos a organizar neste momento uma exposição na Escola Superior de Comunicação em Lisboa sobre as eleições americanas. E a exposição centra-se em pins. Os pins são um mecanismo fundamental de propaganda da campanha eleitoral. Os pins do Trump, da Hillary Clinton, dos pequenos partidos, mas também tem os teddy bears com o Trump, assim umas coisas. E tem uma coisa que é os bumper stickers, que é os autocolantes para carros, que é uma coisa que não existe em Portugal, nos Estados Unidos existe. Já não há praticamente autocolantes nos Estados Unidos, enquanto em Portugal há. Estas coisas permitem estudar a iconografia política e fazer um trabalho comparativo e, ao mesmo tempo, recolher aquele tipo de coisas. Existem coisas, por exemplo, da campanha do Tiririca. Pior não fica. Existem, neste momento, uma das últimas coisas que entraram foi 2 insufláveis do Lula e da Dilma vestidos de presidiários. Portanto, este tipo de material está permanentemente às coisas mais bizarras que possam imaginar, mas o efeito que quando se vê, porque hoje há o domínio da internet, eu tenho digitalizado, não, eu quero papel e quero o objeto. Quando se vê, o efeito é muito poderoso. Eu hei de seguir a sugestão que o Francisco Pinto Balsemão me deu uma vez, ele próprio é um doador do arquivo. Quando vi os t-shirts, há um número elevado de t-shirts, eu disse, um dia devemos pedir aqueles manequins das lojas para pôr as t-shirts das Porsche. Não, eu patrocino uma passagem de modelos com as t-shirts. Excelente. Guarda-chuvas. Havia um projeto na Assembleia da República de fazer um teto só com guarda-chuvas, com inscrições políticas. Portanto, tudo isso é um aspecto interessante. Há aqui quem já lá esteve e quem já viu, portanto... Bom, e ao mesmo tempo, todos os papéis, por exemplo, se quisermos reconstituir a manifestação do que se lixa a Troika, por exemplo, em Lisboa, nós temos os cartazes que as pessoas deixaram no final da manifestação. Alguns dos nossos amigos vão ao lixo no final da manifestação. Por exemplo, recolheram na manifestação, todas, da direita à esquerda, recolhemos da manifestação dos colégios, por exemplo, quase 120 cartazes que foram abandonados. Nos permitem ver coisas interessantes, como, por exemplo, muitas das crianças levavam cartazes todos escritos com a mesma letra. Mas isso só é visível há alguns com inscrições um bocadinho complicadas que ninguém viu, mas estavam lá. Esse tipo de material é todo recolhido. Temos uma grande quantidade de material espanhol. Ainda hoje recebi a notícia que um amigo nosso espanhol, nas férias, deixou ficar a mulher na praia e visitou 58 sedes de partidos políticos para recolher material para o arquivo. A mulher não fugiu, no fim? Não, já está habituada, porque ela é um grande colecionador daquilo que os espanhóis chamam de pegatinhos, que é autocolante. Bom, e portanto, todas as contribuições são bem-vindas. Nós somos especialistas em divórcios, mudanças de casa e falecimentos, que são normalmente o período em que se destrói grande parte dos papéis.
portanto, não esperando por esses momentos infaustos, é tudo bem-vindo. Bom, temos também uma coleção com a tinta da China, que é uma editora de grande qualidade gráfica, estão ali os volumes à entrada, mas na realidade já saíram 4 e agora vai sair o 5º. É uma coleção só de materiais do efêmera, do arquivo, e essa coleção pretende dar uma ideia da variedade do que nós trabalhamos. O primeiro volume é o primeiro catálogo de autocolantes feito em Portugal. Ou seja, os autocolantes são uma forma muito importante de propaganda política na Revolução Portuguesa, e o que nós fizemos foi começar um processo de catálogos, agora estamos a ultimar o segundo, um processo de catálogos que tratamos os autocolantes como se fosse um catálogo de selos. Já não há muitos filatelistas, mas os catálogos de selos são o resultado de 100 anos, 150 anos de trabalho, porque tem as dimensões, tem a data, tem uma numeração para os colecionadores saberem os que lhes faltam. Nós fizemos o primeiro catálogo de autocolantes, do PPD, ou seja, entre maio de 74 e outubro de 76, são cerca de 80 autocolantes. Depois de acabámos o livro já nos apareceram 6, mas isso é inevitável, apesar da gente tentar andar por todo o país a ver coleções. E trabalhamos não só reproduzindo integralmente esses autocolantes, como também, em alguns casos, contando parte da sua história. E isso é muitas vezes uma surpresa, inclusive para os próprios militantes do partido. Vão encontrar aqui o símbolo da luar, que é um mel com uma seta, e convém saber que a seta é a mesma das 3 setas do PSD. Ou seja, a fonte das setas é a mesma. Por exemplo, as 3 setas do PSD foram usadas na Alemanha dos anos 30 contra os nazis. Serviam para cobrir, era um processo gráfico de desmantelar o poder da cruz suástica. Portanto, as 3 setas cobriam os braços da cruz. A luar, pelas mesmas razões e com a mesma origem, utiliza também uma seta. E há autocolantes dos antifas, que às vezes se encontram na cidade, também com as 3 setas. Mas não, quer dizer, por exemplo, este tipo de estudo comparativo da simbologia política é muito interessante de fazer. Eu tenho feito com o Júlio Sequeira, que não pode cá estar, esteve cá a semana passada, e é um trabalho muito interessante. Estamos a terminar o catálogo do MES, da LCI, da Frente Socialista Popular, da LUAR e do PRPDR, que são as organizações que se está a preparar o catálogo a seguir. São igualmente interessantes. O PRPDR utiliza imagens de maio de 68, por exemplo, o vermínio fascista. Bom, a evolução ainda não conseguimos descobrir, nem eles sabem, qual é a arma que eles utilizam no símbolo do PRPDR, tem lá e as brigadas têm lá não é nem uma GT, nem uma Kalashnikov. A gente primeiro pensou que era uma Kalashnikov, depois não é uma Kalashnikov, também não é uma G3, andamos ali, mas temos que identificar que arma, ou se foi inventada a partir de uma imagem. Bom, portanto, apelo a todos que tenham materiais que falem connosco, a gente guarda-os com cuidado, digitaliza-os e publica-os. Neste momento na internet, num site chamado Efêmera, estão 15.000 pastas de material. 15.000 pastas. E estas pastas são periódicos ou por entidade de emissão. Bom, agora eu estou aqui a fazer o papel do Fernando Pereira Marques. Portanto, nos livros que nós publicamos, o primeiro livro é o Catálogo dos Autocolantes, o segundo livro é uma antologia de cartas de amor dos anos 30, entre uma costureira muito pobre, quase analfabeta e um empregado de escritório, e é uma documentação notável, é verdadeira, só se substituiu os nomes, as 2 pessoas já faleceram, foi encontrada no lixo, praticamente, e essas 600 cartas, reduzidas a 200, são um retrato magnífico da condição feminina e do que era um namoro nessa época, de pessoas que não são aquelas de que a gente habitualmente está a falar. Eu costumo dar sempre um exemplo que choca algumas pessoas, mas é: ela casa grávida, convencida que está virgem. E não é teatro, está efetivamente convencida porque tem uma enorme ignorância sobre matérias sexuais e ele manipula. Portanto, é perfeitamente visível. As mulheres que leem o livro ficam com um ódio ao Alfredinho, ao Alfredo. E depois há todo aquele mundo feminino. Uma parte da correspondência é: já veio aquilo que tu sabes? Não, ainda não veio aquilo que tu sabes. Aquilo que tu sabes ainda não veio.
E traduz depois, ao mesmo tempo, a cumplicidade das mulheres no aborto. É muito interessante. É mesmo, aliás, o volume tem tido mais sucesso, está praticamente esgotado, e vai dar origem a uma peça de teatro, chamada A Torta. Constituído por atores das telenovelas. Portanto, é interessante ver o tratamento que eles estão a fazer do livro. Depois há um livro tirado feito aqui pelo António, de fotografias estenopeicas, fotografias pinol, uma câmara com buraquinho, uma caixa com buraquinho, feitas no arquivo, e que é, de alguma maneira, também um retrato da relação entre a luz e os livros, e as sombras, vou falar disso melhor. E há uma antologia de cartazes da Guerra Colonial de Moçambique, alguns dos quais em árabe, coisa que surpreende muita gente. No norte de Moçambique se falava Swahili, e o Swahili escrevia-se com caracteres árabes, mas também nas línguas locais. E esses cartazes, feitos pelo exército português, vinham no acervo do Coronel Sousa Castro, que ofereceu. O Coronel Sousa Castro foi secretário do Conselho da Revolução, responsável pela primeira campanha do Ianes, responsável pela campanha da Maria Luz Pinta Silva, e isto é Portugal. No final levou as coisas para casa, e ainda bem, provavelmente tinha-se perdido. E nos documentos respeitantes ao Conselho da Revolução, que são muito importantes para a história do pós-25 de Abril, vem uma enorme quantidade de documentos de Moçambique anteriores a 74. Eu penso que eles estiveram associados ao processo de saneamento de Cousa da Riaga. E entre esses documentos veio, de facto, uma grande coleção de cartazes e panfletos da tropa portuguesa. Vem, aliás, uma fotografia de um avião chamado o Bocas, que era um C-130, no qual era montado um enorme alto-falante que servia para elucidar e apelar aos guerrilheiros da Frelimo para desertarem. E o que é interessante, evidentemente, é que essas histórias são trágicas. Há muitos panfletos assim. Eu fui a enfermeira Noémia, que estive na base da Frelimo em Dar es Salaam e tal. Eu sou o comandante Xinda, que combati não sei de onde e tal. E agora entreguei-me ao exército português, já como bem e tal. Aquelas coisas típicas. A maioria dessas pessoas foram executadas depois, e algumas com requintes de crueldade, depois do 25 de Abril. Portanto, é uma história de dois historiadores militares, o Coronel Vicente Afonso e o Coronel Matos Gomes, que era dos comandos, fizeram uma introdução sobre a ação psicológica. É o primeiro estudo sobre a ação psicológica do exército português. O que tem interesse nestas coisas é exatamente a variedade destes livros e, ao mesmo tempo, os espólios são usados e são publicitados. Estou agora a publicar, chamamos a atenção para um documento muito importante, na internet, os relatórios que Henrique Galvão fez para Salazar nos primeiros dias da Guerra Civil Espanhola. Que eu tenho nos manuscritos. Sabia-se que existiam, mas não se sabia o seu conteúdo. E o Galvão acompanha as tropas nacionalistas numa missão mais ou menos secreta. Ele vai como jornalista em emissora nacional, mas na realidade vai para mandar relatórios para o Salazar sobre o que acontece, e é uma descrição da enorme crueldade dos primeiros dias da guerra na fronteira. Foram Badajoz, Lorena, para verem também qual é o papel do arquivo, e que depois passo aqui à exposição. Havia umas fotografias da região de Lorena, que eram das raras fotografias que retratam fuzilamentos em massa, que ocorreram nos primeiros dias da guerra. O Galvão assiste a vários desses fuzilamentos. E a municipalidade de Lorena pediu umas fotografias para identificar as valas comuns. E, em alguns casos, para os familiares identificarem as figuras, a ver se conseguiram identificar de algumas das pessoas que foram fuziladas. Portanto, é o único caso em que eu ofereci o material do arquivo para fora. Ofereci à municipalidade, ambas produções, ofereci à municipalidade as fotografias, porque achei que elas tinham um valor para a terra único. De facto, os relatórios de Galvão bem complementares, estão na internet. E representa também um trabalho dos voluntários, foram transcritos pelas pessoas. Ou seja, eu coloquei o facsímile dos documentos e houve voluntários que os transcreveram e depois aqui foi corrigido e anotado para texto eletrónico. Bom, o último livro, que já devia ter saído, mas que é um livro complicado de fazer, mas que, salvo erro, entrou hoje, finalmente, na tipografia, portanto, aqui há uma semana já existem exemplares. É um livro do Fernando Pereira Marques sobre a Luar. O
Fernando Pereira Marques foi militante da UAR, esteve preso, esteve envolvido no assalto, no assalto que depois não resultou à Covilhã, e de alguma maneira foi um dos testamenteiros do Paulo Menaci, que tem muitos documentos pessoais do Paulo Menaci. Este livro não é feito com materiais, alguns já estavam no arquivo, alguns tinham tido outras origens, eu falo já lá, mas de um modo geral o que acontece é que simultaneamente com a publicação do livro, tudo isto entrou no arquivo. Isto e mais coisas. Portanto, a exposição que nós temos aqui é uma parte dos materiais usados no livro e também há alguma documentação que não foi usada no livro, mas que é relativa a estas coisas. Portanto, a LUAR é uma organização muito sui generis na história da luta armada portuguesa, porque é uma organização que tem origem, no fundo, na dissidência militar que desde o final da Segunda Guerra Mundial surgiu esporadicamente com a tentativa de fazer golpes ou ações militares, o assalto a aviões, depois mais tarde o assalto a Santa Maria. Portanto, vinham de uma tradição de insubmissão de certos setores do exército, certos setores militares, que depois o melhor exemplo vai ser mais tarde o Bertoldo. Portanto, o Paulo Menaci está praticamente em todas as coisas, menos no assalto ao Santa Maria, embora alguns dos seus companheiros, como o Camilo Mortágua, tenham estado no assalto ao Santa Maria com o Galvão. O Paulo Menaci é um homem, não tem muitas letras, não é muito, até as primeiras coisas dele são relativamente rudimentares, mas é um homem de ação, um homem muito corajoso, passou toda a vida. E há uma série de figuras da oposição portuguesa com estas características, o próprio Delgado, que adormeciam a sonhar a derrubar o Salazar e acordavam a pensar em derrubar o Salazar. E não lhes interessava muito minudências teóricas, não eram nem teóricos, não lhes importava muito o enquadramento teórico. Claro que na evolução da LUAR, que é uma evolução que se dá nos anos 60 e nos anos 70, é evidente que a politização da ação armada é cada vez mais importante e militantes da LUAR, como Pereira Marques, por exemplo, tiveram um papel importante em dar um enquadramento teórico e político, muito influenciado pelos movimentos guerrilheiros da América Latina, o Marighella, pela Lamarca, pelo Guevara, pelas coisas de Cuba, pela Argélia, e essa influência depois vai politizando este movimento. Mas homens como a Paulo Menaci queriam era deitar o outro abaixo. Portanto, iam para a cadeia, fugiam da cadeia, metiam-se imediatamente noutra, iam para a cadeia, e quando eu digo iam para a cadeia, não é só em Portugal, em França, saíam da cadeia, começavam imediatamente a preparar a próxima e fizeram isto praticamente até ao 25 de abril. A primeira mesa que aqui está são documentos do próprio Paulo. São fotografias de diferentes fases da época, aqui enfim, ainda como soldado, a caderneta militar, mas aqui duas outras coisas que são interessantes sobre a personalidade do Paulo. A qualquer sítio que ele ia, ele tinha sempre preocupação de renovar o brevet de aviador. Era aviador, e o que nós temos aqui é uma coleção de documentos em que, no Brasil, mesmo nos Estados Unidos e em França, mal ele chegava, já estava a tirar os documentos para manter o brevet. Isso é um aspecto interessante da sua atuação. Outra aqui, sábado publicou uma coisa com erros, não é? Porque nunca sai nada de erro, que é os documentos falsos. Temos aqui um passaporte e um bilhete de identidade falsos, falsificados por uma escola de falsificadores que vem da resistência francesa e que se desenvolveu principalmente em Paris com um homem chamado Kaminsky, um judeu, sobre o qual há filme, não é? Portanto, há personalidade, e que se especializava em falsificações e ensinou toda uma geração de falsificadores, inclusive vários falsificadores portugueses que havia em diferentes organizações, que aprenderam o que normalmente se fazia, a minha organização também tinha alguns falsificadores, o que normalmente se fazia era falsificar os documentos que eram utilizados para pedir o bilhete de identidade. Não o bilhete de identidade, porque o bilhete de identidade é mais difícil de falsificar. Mas o registro criminal e aqueles papéis de certidão de nascimento, esses eram mais fáceis de falsificar. Noutros casos, eu penso que é o caso do passaporte, é um passaporte legítimo, de outra pessoa qualquer, que depois é limpo e é depois falsificado. Em ambos os casos é o nome dele, mas todos os outros dados são. E eu penso que é o nome dele,
embora todos os outros dados sejam falsos, porque ele assim corria menos riscos numa fronteira, apesar de tudo ele era conhecido, variedíssimas polícias, de ser preso se não aparecesse logo o nome dele. Está aqui o selo do cachimbo, ele usava vários cachimbos, este é um deles. Isto é o que ele traz da prisão, uma caixa de tabaco e uma fotografia da libertação do próprio Palma. E um conjunto pequeno, porque há muito mais material, que mostra o impacto internacional da figura. Este é um Sunday Times, que diz The Most Wanted Man in Europe, o mais procurado homem. Há entrevistas dadas. Isto, por exemplo, é um artigo da Times, que se chama A Pimpinela, aquela coisa Pimpinela Escarlate, por exemplo, da Triunfo, de jornais holandeses. O Palma era uma espécie de revolucionário romântico que aparecia em muitas publicações. Isto é essencialmente dedicado ao Palma Inácio, mas as outras são mais dedicadas à ação do lar. Este expositor, por exemplo, tem várias coisas interessantes. Esta documentação do Banco de Portugal, que é a única que se conhece, que refere exatamente os montantes do assalto à Figueira da Foz e que reproduz duas notas do assalto à Figueira da Foz e que mostra o enorme esforço das autoridades portuguesas, das autoridades bancárias, para fazer com que os bancos tornarem ilegal um número significativo de notas e de séries de notas, que levou a que depois a LAR acabasse por vender, como a gente vê nos filmes, o dinheiro com uma perda muito significativa em vários países, nos Estados Unidos e tudo, ou seja, entregou 1 milhão, não sei exatamente é, e recebeu 200 mil. Como se vê nos filmes, não é muito diferente. Os meios, há sempre aqui uns meios que são complicados, que é as armas, por um lado, os explosivos. O grande fornecedor era a Checoslováquia, e é depois, evidentemente, a circulação do dinheiro, sobre o qual, como sabem, há aquela gigantesca polémica com o Emílio Guerreiro sobre para onde é que foi o dinheiro e tudo. Temos aqui uma coisa também original, que são... As produções não são evidentemente originais, mas é uma ação da LUAR que nunca tinha sido reivindicada, que é na Alemanha, no Porto de Hamburgo, com a colaboração, e essa é a razão porque nunca foi reivindicada, com a colaboração de trabalhadores do próprio Porto, encheram um batalhão de explosivos e atiraram contra uma fragata portuguesa que estava a ser reparada. O batalhão afundou-se, a fragata ficou com estragos, e verdadeiramente a ação nunca foi reivindicada. Esta é a ocupação do consulado na Holanda, com fotografias do cartaz que está ali, aquele cartaz que é também quase único e que foi usado exatamente em campanhas de solidariedade quando o Palma estava preso. Aqueles dois cartazes, só por curiosidade, são de facto muito raros. Aquele é um cartaz de solidariedade ao Palma e esse que está aí, diz o único caminho, é o cartaz que eles levavam para a Covilhã para a hipótese de ocuparem a Covilhã. No livro reproduzimos outro elemento que não pôde vir, que é a abraçadeira. Portanto, eles, o que é que eles estavam a fazer? Estavam a copiar uma ação dos Tupamaros. Os Tupamaros na Argentina tinham ocupado, salvo erro, Córdoba, na cidade da Argentina, durante um pequeno período de tempo e tal. E eles tinham um plano de ocupar a Covilhã, um bocado ao exemplo dos Tupamaros, e ir aos bancos, enfim, fazer expropriar em nome do povo a banca, dar cabo de umas coisas do regime e irem-se embora. Foram presos quase todos em Espanha, inclusive o Fernando Pereira Marques, e, portanto, sobrou o cartaz, sobrou a abraçadeira, mas não sobrou a Covilhã. Isto é exatamente uma das influências da LUAR, é o manual do guerrilheiro do Carlos Marighella, editado neste caso pela FPLN, há várias edições. Marighella e Lamarca, como sabem, militantes brasileiros que foram mortos por polícia e que são autores de manuais de guerrilha. Portanto, é no fundo um manual prático. Quem ler este livro sabe como é que se monta uma operação armada, como é que se coloca os explosivos, aquelas coisas amáveis que a luta armada desenvolvia antes do 25 de abril. Isto são abaixo-assinados. Há também o Sartre, mas não veio.
Há também um com a assinatura do Sartre e está o Claude Lanzmann, que fez aquele filme Shoah, que é um filme bastante conhecido, grandes matemáticos, o Jean Rostand, o biólogo, o Michel Clavel, o André Laurentin, portanto, no fundo, uma parte da elite intelectual e universitária que assinava muitos destes abaixo-assinados. Está aqui também o Peter Weiss, que é o autor daquela célebre peça de teatro, O Canto do Fantoche Lusitano, e aqui fotografias também de cartazes, inclusive aquele, e de cartazes, um cartaz que por acaso nós não temos, de solidariedade também com o Palma, colocados em Paris, neste caso. Aqui está exatamente uma organização francesa, franco-portuguesa, de solidariedade com os antifascistas que esperam o julgamento, portanto, da UAR, que são vários documentos de solidariedade em português e em francês. Aqui está um pequeno núcleo associado com a morte de Daniel Teixeira. Daniel Teixeira era um estudante que foi militante da UAR e que tinha problemas de doença, penso que era asmático, a doença não tenho certeza qual é, mas penso que era essa, e por falta de tratamento morreu na cadeia. E está aqui um documento manuscrito enviado pelos presos, contando as circunstâncias da sua morte, que foi passado à família, aos familiares, e que depois, em alguns casos, até foi transcrito para ser circulado. Estão aqui alguns comunicados da PIDE e alguns documentos da PIDE. Estes documentos não estão assinados pela PIDE, o que me leva a crer, também tiveram uma origem diferente dos outros papéis, o que me leva a crer que são informações enviadas por outros serviços, não a PIDE. Quando nós vamos aos arquivos da PIDE, os papéis da PIDE têm o logotipo da PIDE e são assinados. Neste caso, os papéis, que são claramente papéis de polícia, não é? Descrevendo neste caso as relações entre a UAR e a ETA, de facto, a UAR deu alguns exclusivos à ETA, são, ao não ter nenhuma espécie de identificação, tudo indica que são informações ou dos serviços franceses ou dos serviços ingleses. Foram este tipo de informações que, em grande parte, foram roubadas dos arquivos da PIDE depois do 25 de abril. Porque estas informações ainda tinham um valor operacional. E vinham da CIA, do BOSS, da África do Sul, de informação sobre a África. Aqui, neste caso, é a informação sobre o lar, que vem ou de informadores ou de serviços de informação estrangeiros e, portanto, não estão identificados, mas que são documentos com alguns aspectos muito interessantes. Aqui, o que nós temos aqui é os materiais do jornal A Fronteira. O jornal Fronteira, de que o Fernando Pereira Marques foi diretor, é um jornal editado pelo UAR, primeiro na Bélgica, primeiro com ligações à Bélgica, depois à França, a Paris, dedicado aos imigrantes. É um jornal, como se dizia antigamente, um jornal de massas. Não é assinado pelo UAR, mas é um jornal que tinha como público-alvo a imigração, principalmente os imigrantes. E este material é muito interessante. Eu, aliás, algum deles, o Pereira Marques, tinha já cedido quando eu fiz um livro sobre a imprensa clandestina, porque inclui, no fundo, o despacho do jornal, portanto, a correspondência que eles recebiam, em muitos casos de trabalhadores que denunciavam o caso ou mandavam informação, está aqui alguma, o despacho dado pelo diretor do jornal, as coisas da burocracia também têm os seus tempos, e é engraçado porque entre essa correspondência está a correspondência de Mário Soares. O PS teve sempre uma relação, não direi ambígua, porque não era, mas próxima da UAR, o que a diferencia das outras organizações. Aliás, isso é uma questão que nunca foi estudada, mas que terá que ser. Houve uma altura em que o PS quis ter uma organização lutar antes do 25. Há uma viagem para tentar obter armas do Vítor Cunha Rego que vai à Jugoslávia e houve um enorme namoro da UAR que acabou por nunca ser consumado, mas que significa que havia na redação da Fronteira militantes do PS do topo, daqueles mesmo que sabiam o que se passava, não era um Vítor Catanho. E há uma entrevista dada por Mário Soares à Fronteira, o que no ambiente de sectarismo que existia na imigração entre as diferentes organizações em vésperas do 25 de Abril é muito significativo. Preciso ver que em vésperas
do 25 de Abril, será 71, 72, 73, em Paris, o Zeca Afonso foi vaiado. Não era tão à esquerda como era suposto a sua assistência achar. Não era um mundo simples. Silva Marques organizou alguns colóquios, por exemplo, tinha sido comunista, era do núcleo Maria Albertina, ainda ninguém conseguiu explicar quem é Maria Albertina, já vou dizer, tem ele sabe, ele era o principal responsável, ia ser uma trabalhadora, e criou uma coisa chamada Círculo de Iniciativa Política, que atuava em Paris, e que tentou fazer um debate abrangendo das pessoas. Mas quando lá foi o PS, foi uma cena muito... um conjunto de incidentes. Não era, o ambiente não era... era uma grande confrontação política. Estas coisas da fronteira são muito interessantes, contém parte da contabilidade, as vendas e a correspondência. E o que nós temos aqui é um conjunto de documentos da secção portuguesa, chamamos assim, inclusive alguma correspondência dos diferentes sindicatos da metodologia, do Batimão, da coisa sobre os imigrantes, e isto revela também um tipo de trabalho que várias organizações desenvolviam em Paris para os imigrantes, em colaboração com organizações francesas. O PC atuava muito com a CGT, aliás, tinha um jornal em português, e isto envolvia também, muitas vezes, associações que estavam ligadas a estes efeitos. Portanto, isto é uma pequena amostra dos materiais existentes sobre o Luar, todos eles anteriores ao 25 de Abril, com exceção da fotografia da libertação do Palma, que é uma coisa simbólica, que é o momento em que ele é libertado da cadeia, e dá uma ideia, de facto, da história de uma organização muito diferente do costume, mas com uma forte identidade, muito marcada pelo Palma, não é? Muito marcada por essa vontade de ação, mas que também foi sujeita, como é óbvio, a um conjunto de pressões políticas em vésperas do 25 de Abril, mas que nunca perdeu essa vontade de lutar contra a ditadura, que caracterizou várias gerações, algumas que se perderam pelo caminho, mas que está retratada neste livro. O livro é, de facto, também uma homenagem ao Palma Inácio, que é uma pessoa que morreu na miséria, praticamente sem nada, vivendo um pouco das pessoas que se decidiram cotizar para o ajudar e que, evidentemente, tinham um completo desprezo pessoal por bens ou vantagens ou honrarias, e isso não é comum na vida política portuguesa.